Pessoal, continuando nosso estudo sobre o surgimento das indústrias e as primeiras lógicas, o que é importante você saber? Você tem que entender que a localização de uma indústria ao longo do tempo, ela é extremamente variável. E ela vai variar de acordo com o quê? Com as necessidades da atividade industrial. Aí você pergunta, como assim? Um dos principais fatores em relação à localização industrial é a evolução dos meios de transporte. Aí você me pergunta assim, por que o transporte? A gente não está falando de indústria? Sim, mas o que eu quero que você entenda? A gente já viu que a indústria é uma grande unidade fabril. A gente já viu que a indústria ela é responsável por uma grande gama de produção. E aí você me pergunta, tá, beleza, eu estou entendendo. E aí você tem que botar tudo na mesma proporção. Como assim? Quando você pensa numa indústria grande que produz muito, o que está subentendido? Muito uso de matéria-prima. Aí você fala assim, caramba, é verdade. Preciso de muita matéria-prima. Aí você fala assim, além disso, eu devo produzir muito, então eu preciso levar isso até o mercado. Aí você fala, caramba, é verdade. E se eu não tiver uma rede de transporte muito bem estruturada, vai chegar aquele momento que você vai encontrar um gargalo da indústria. O que é um gargalo? É aquele momento de grande dificuldade. Qual dificuldade? Poder produzir e escoar a produção. Não basta ter o produto se eu não puder vendê-lo, seria prejuízo. Então a localização das indústrias, e principalmente o primeiro momento, ele viu o quê? Eu preciso achar uma localização entre o mercado consumidor, a minha matéria-prima para os produtos e a minha matéria-prima para a produção. Como assim? Fonte de energia. Eu preciso estar em uma área central. Como assim central? Já que o meu transporte não é bom, eu preciso ter uma localização ideal. E aí o que aconteceu com a indústria? A indústria ela ia para perto daquilo que era muito pesado. Por isso que quando você vai estudar a Revolução Industrial, quando você olhar que ela começou na Inglaterra, quando você colocar, ao reparar as áreas de surgimento de indústrias, você vai ver o quê? Que são centros urbanos e que geralmente são centros urbanos localizados muito próximos a áreas que são fontes de energia. Então eu vou dar um exemplo banal para vocês. Quando você começa a estudar Estados Unidos, você vai ver o quê? Você vai ver que o litoral americano, uma região conhecida como 13 colônias, principalmente o norte desse litoral, foi uma área de intensa industrialização. Aí você fala, pô, maneiro, por quê? Porque ali eu tinha grandes bacias de carvão. E o carvão era energia utilizada no primeiro momento. Então, a indústria precisava ficar próxima a esse carvão. Hoje, essa região que a gente acabou de falar é a mais ocupada dos Estados Unidos, com as maiores cidades. E aí eu só vou citar duas rapidamente, Nova York e Chicago, somente isso. Então você imagina a proporção dessas cidades. Assim como aconteceu na Inglaterra. Por quê? Porque a Inglaterra fez a sua industrialização e ela localizou boa parte dessas atividades industriais onde? Na cidade de Manchester. Por quê? Porque próximo a Manchester também tem boas reservas de carvão. E isso se repetiu na Alemanha, isso se repetiu em outros países que também seguiram a mesma lógica. Então, o primeiro fator locacional que você vai imaginar é essa proximidade com a fonte de energia. Olha aqui que eu fiz um desenho rápido. Quando você vai colocar a sua indústria, você sempre procura esse espaço médio entre a matéria-prima e o seu mercado consumidor. Por quê? Porque isso aqui facilita muito o transporte. Olha só, eu achei uma distância muito pequena da matéria-prima para a indústria e também muito pequena para o mercado consumidor. Aí você fala assim, caramba, isso é legal. Então essa estratégia surgiu com a industrialização? Não, na verdade não surgiu. A industrialização ela já tinha captado uma ideia interessante. Que ideia interessante era essa? Quando você tinha o transporte de produtos que eram perecíveis, ou seja, que eles estragavam, você tinha que ter algumas técnicas. Ou quando era alimentos você jogava sal para ver se ele durava mais, ou então você tinha que produzir esse alimento perto do mercado. Por quê? Para que o deslocamento entre a colheita e a venda fosse muito curto. E aí sim você consegue vender aquele produto ainda bom. Pensando numa mesma lógica, a indústria falou o seguinte, pô, se eles precisam dessa velocidade para não estragar o produto, eu posso usar essa velocidade para quê? Para produzir e vender numa velocidade maior. Então a indústria fez o quê? Arrumou uma área que fosse num centro urbano, próximo a uma fonte de energia, tá? No caso aí, as primeiras, a gente está falando sempre do carvão, é bom você saber disso, sempre do carvão, e que tivesse um fácil acesso ao mercado consumidor, e ao mercado consumidor principal. Não me interessa o mercado consumidor pequeno. Por quê? Porque quando eu entro no ramo da industrialização, já está subentendido que a minha produção ela vai ter um grande salto em quantidade. Então, na hora que você vai localizar a sua indústria, o que você vai pensar sempre? Aquele lugar ideal entre o seu mercado suficiente, matéria-prima, carvão e aproveitando a debilidade do transporte para não perder o seu tino comercial e a velocidade que era demandada.